Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Acompanhe-nos nas plataformas habituais, Facebook em direto e em diferido na televisão independente de Moçambique, aos domingos, terças e quintas-feiras, às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Boa noite. Vamos diretamente, não ao tema de semana, mas aos pontos prévios. Escolheu Mateus Mutemba e a vereadora Marinelle Franco, assassinada nesta quarta-feira no centro do Rio de Janeiro. Bem, quem é o Mateus Mutemba? Se calhar há muita gente que conhece a família Mutemba, mas não sabe quem é este Mateus. O Mateus Mutemba foi, nos últimos 10 anos, o diretor do Parque Nacional da Gorongosa. E é uma pessoa que, quanto a mim, tem feito um trabalho excelente, por isso a visibilidade do Parque Nacional da Gorongosa, não só por causa do trabalho do Mateus, mas também por o trabalho de toda a equipa que está no parque e que tem granjeado esta visibilidade e esta notável recuperação do parque. O Mateus Mutemba foi, esta sexta-feira, nomeado diretor da ANAC, portanto, a Agência das Áreas de Conservação, digamos, o braço no Ministério do Ambiente e do Desenvolvimento Rural para a área da conservação. Esta é uma área que neste governo tem tido uma ação mais notável, tem tido maior visibilidade e, portanto, penso que a ideia também é esta. Embora alguma coisa, e é preciso investigar mais, eventualmente há outros problemas na ANAC que é preciso investigar, uma vez que nos últimos tempos há um número de quadros de grande qualidade que abandonaram a ANAC. Portanto, sim senhora, esta agência governamental recebe um bom reforço, mas eventualmente o reforço também vem colmatar uma crise neste setor da conservação. Portanto, claro que as pessoas não são insubstituíveis. Eu espero que a ANAC tenha ganho uma pessoa de bom nível e que coloque num outro patamar a conservação em Moçambique, que bem precisa e que o país bem precisa de mais esforço na conservação. Só as notícias que nos chegam todos os dias do NIAS são angustiantes, ou seja, sentimos todos os dias que o número de elefantes no NIAS diminui a olhos vistos, sem que se sinta uma ação concertada do governo em relação especificamente a esta parte do território moçambicano. Por outro lado, também espero que com a saída do Mateus Mutemba do Parque Nacional da Gorongosa, isto não sirva para outros apetites sobre o parque. E encontra-se também um substituto à altura. Exatamente. É preciso encontrar-se um substituto à altura, um substituto com força e com poder para afastar uma série de pressões e apetites sobre o parque, nomeadamente sobre a questão das terras no parque, as pressões de que o parque tem sido alvo, incluindo por autoridades administrativas locais, nomeadamente do distrito de Moanza, para tentar anexar partes do Parque Nacional da Gorongosa à agricultura comercial que se faz dentro do Parque Nacional da Gorongosa, com a cumplicidade das autoridades locais. Sabemos noutros sítios, não é o caso da Gorongosa, mas sabemos noutros sítios que as autoridades administrativas invadem os parques, invadem as coutadas para fazer caçadas, para fazer caça a troféus, para depois comercializar-se. O caso mais notório é a reserva do NIAS, em que autoridades a nível distrital acham que abater um elefante para depois se oferecer umas pontas a um dirigente que está a visitar a província é uma coisa normal. Portanto, uma direção mais frágil
pode permitir uma série de atropelos no parque e pode interromper este ciclo de desenvolvimento e progresso no parque, o que não deixa de ser preocupante. Portanto, eu espero há já um desenho para uma nova direção do parque. Eu espero que isto corresponda a esta visão de poder, de musculatura, de força, de influência, e que consiga resistir às pressões, porque há muitas pressões sobre o parque. E claro que também, eventualmente, possa corrigir erros eventuais que tenham acontecido nos últimos anos, porque na conservação, nas questões do meio ambiente, há muitos fundamentalismos. Há que fazer uma boa gestão com a população. Não se pode ser fundamentalista, por exemplo, não se pode cortar a 100% o recurso da população à proteína, portanto, à carne animal. E a carne animal há muitas diferenças. Uma questão é um javali, outra coisa é abater um elefante. Se abater um javali, se abater um chango, se abater um cabrito, não é que o parque vai ficar mais pobre. Mas se abater um búfalo, um elefante, é mais complicado. Portanto, é preciso muitas vezes ter uma certa dose de pragmatismo para lidar com uma área tão extensa, que tem população a toda a volta e também tem população dentro do próprio parque, o que é em si um grande constrangimento ao desenvolvimento da Gorongosa. Agora vamos à vereadora Marielle Franco, 38 anos, foi assassinada quarta-feira no centro do Rio de Janeiro e que está a provocar comoção nacional. Nós costumamos dizer que o Brasil é um país irmão, e então neste país irmão, neste momento, há uma comoção nacional com o assassinato brutal desta vereadora. A Marielle era muito jovem, ela representava as favelas do Rio na direção municipal do Rio de Janeiro, e foi abatida com tiros de pistola de 9mm. As pistolas de 9mm são habitualmente pistolas usadas pelo Exército e pela Polícia. Aliás, já está identificado o lote das balas que foram utilizadas, e este lote corresponde a um lote da Polícia. Portanto, foi claramente uma execução extrajudicial, aquilo que na linguagem moçambicana, mas também na linguagem brasileira e na linguagem da América Latina, usamos o mesmo nome. Foi um esquadrão de morte. Ela foi abatida por um esquadrão da morte. Ela é um motorista que é preciso também enquadrar aqui o que são as favelas do Rio. O Rio tem esta plástica do carnaval, do samba, da boa música, do sol, das praias, mas toda esta cidade do Rio, com todas estas características, que é eventualmente a capital mundial do turismo, ela é completamente cercada por favelas. As favelas são aglomerados urbanos à volta do Rio, do Rio de Janeiro infraestruturado. Para dar uma ideia em termos da cidade de Maputo, e acho que é a única cidade de Moçambique, talvez Pemba também tenha esta morfologia, seria como a cidade de Maputo ser apenas a parte de baixo da cidade e depois a maioria da população viveria na zona das barreiras, portanto da Malanga à Ponta Vermelha, não apenas na parte alta, mas por cima daquela parte muito instável que são as próprias barreiras. Ora, aqui há como que uma segunda cidade do Rio de Janeiro, muito mais populosa, como podem imaginar, de população muito pobre, que desenrasca a vida, portanto também foco de muita criminalidade, de grandes cartéis de droga. No Brasil, e especialmente no Rio, e de há um mês a esta parte,
por causa da incapacidade de se controlar todo este clima de violência no Rio, o Governo Federal ordenou a intervenção do Exército na cidade do Rio, o que veio a piorar mais a situação. Mais uma vez, e hoje em Moçambique já é possível fazer-se a diferença. Há uma missão específica da polícia que é de manutenção de lei e ordem, e há uma tarefa específica do Exército que tem a ver com soberania, com defesa do território. Significa que habitualmente o militar atira a matar, enquanto que os polícias têm aqueles meios mais dissuativos, nomeadamente as balas de borracha e o gás lacrimogéneo. Ora, esta vereadora, que na linguagem brasileira é uma negra, mas para nós é uma mulata, ela era a única negra no Conselho Municipal, numa cidade que maioritariamente é negra, mas que tem um Conselho Municipal maioritariamente branco. Ela era defensora e era sentida como a defensora das favelas, e isto provoca muitos atritos. Há uma rica filmografia e documentários muito ricos sobre a atuação das forças policiais nas favelas, dos grupos paramilitares que habitualmente são conotados com os partidos de extrema-direita, racistas, violadores dos direitos humanos, defensores dos assassinatos extrajudiciais. E, portanto, a morte da vereadora traz uma vez mais a nu estas desigualdades sociais no Rio, e para nós, em última análise, também é uma chamada de atenção que temos numa cidade como Maputo, que é uma grande cidade, uma grande metrópole. Temos uma bomba relógio entre nós, porque temos uma cidade de cimento e certos bairros da cidade de cimento que manifestam uma certa opulência e que pensam que com cercas de arame eletrificado se vão proteger dos bairros pobres, dos bairros dos desesperados desta cidade, que também não têm emprego, foram à universidade, têm canudo e têm que viver de expediente de roubo de telemóvel, de roubo de carro. É verdade, temos que lutar contra esta desestruturação, mas esta desestruturação também é fruto da imensa pobreza e de uma pobreza que cresce, e as estatísticas mostram isso, que a pobreza urbana está a crescer, e em termos políticos temos que combater o crescimento da pobreza, porque senão estamos perante o avolumar das confrontações sociais. Por isso que muitas vezes, quando há uma manifestação, quando há um protesto, o protesto não decorre com cânticos e slogans, mas é acompanhado exatamente por destruição de propriedade pública, por destruição de veículos, de lojas comerciais, porque são outros aspectos que exatamente estes manifestantes mais pobres e mais desesperados manifestam quando têm a possibilidade de marchar nas ruas. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao seu tema da semana. Cyril Ramaphosa, o presidente sul-africano, em Maputo, inicia uma visita este sábado. Eu gostaria de imaginar que é desta vez que vamos ter um melhor relacionamento com a África do Sul. E isto talvez seja surpreendente, porque se formos ver o discurso oficial das autoridades moçambicanas e sul-africanas, corre tudo sempre às mil maravilhas. Só que nós esquecemos aqueles comboios que todas as semanas chegam a Ressano Garcia com as pessoas que estão a ser repatriadas da África do Sul. Parece que já pararam um pouco, era um comboio das quintas-feiras. Destas pessoas que são agrupadas em centros de acantonamento em condições difíceis e depois são deportadas.
Claro que as pessoas estão em situação ilegal, muitas estão indocumentadas e, portanto, as autoridades sul-africanas, que têm também esta grande pressão xenófoba dentro da África do Sul, que têm problemas terríveis de desemprego, viram todo este desespero contra os imigrantes. Não são só os moçambicanos. Tem os zimbabueanos. Tem sobretudo os zimbabueanos. Eu espero que da crise o debelar da crise no Zimbábue faça com que muitos zimbabueanos retornem ao Zimbábue. Mas não são apenas os aspectos dos deportados. Há muitas relações de desigualdade entre Moçambique e África do Sul, em que, em última análise, as autoridades sul-africanas nunca reconheceram, em termos práticos, todo o esforço que Moçambique fez para ajudar a luta dos sul-africanos à queda do apartheid, porque não é um slogan político. Todas as medidas políticas que foram tomadas em Moçambique ajudaram a queda do apartheid. Isto muitas vezes não se contabiliza aritmeticamente, mas há muitas formas de compensar. Por exemplo, será que é justa a tarifa que a Eskom paga da eletricidade que é comprada da HCB? Depois, será que é justa a mesma eletricidade? Porque a eletricidade, claro que não há eletricidade azul e eletricidade amarela, mas depois uma parte dessa energia que vem da HCB é vendida a Moçambique aqui no Sul e é vendida a um preço completamente diferente. Ora, não será isto injusto? As tarifas de caminho de ferro dos portos, os tarifários, não é possível trabalhar sobre estes tarifários. A questão da companhia aérea sul-africana e da companhia aérea moçambicana, será que é uma relação a questão do gás da Sasol? A questão do gás. E a questão do gás não é uma questão dos projetos de responsabilidade social. Isso é uma gota no oceano. Mas isto mostra um comportamento que faz a Sasol estar muito mais próxima de projetos internacionais como os projetos dos indianos do que com projetos que são levados a cabo com muito mais seriedade, como foi os projetos da Rio Tinto, da Vale, apesar das críticas da Vale, e agora os novos projetos da Anadarko, e da Eni. Portanto, a Sasol nem sempre tem ficado bem na fotografia em termos dos royalties. É claro que eles esgrimem os números, esgrimem os contratos, mas no tempo que a Sasol veio a Moçambique, este projeto era um projeto temerário. É aquilo que nós chamamos de um projeto âncora, como foi a Mosal. Portanto, digamos, o governo moçambicano estava menos preparado para negociar, teve que dar condições leoninas a estas empresas, a estes consórcios, mas já passaram muitos anos e, portanto, era possível rever estas condições. Por exemplo, para que o Porto de Maputo se tornasse mais atrativo, para que, em última análise, o Porto de Maputo representasse aquilo que as autoridades moçambicanas disseram sempre, que é a saída natural de Mpumalanga, foi preciso atrair para a estrutura acionista do Porto de Maputo exatamente grandes empresas sul-africanas. De repente, o Porto de Maputo já funciona e já é mais atrativo. Não é apenas atrativo porque significa menos custos, mas porque exatamente as empresas sul-africanas beneficiam da operação, beneficiam em termos de mais-valias, de lucros, da operação do Porto de Maputo. Portanto, uma relação mais igual poderia também reverter estas relações
estas relações entre Moçambique e África do Sul, que não são relações de equidade, chamemos-lhe mesmo de fraternidade, de irmandade, porque nos discursos políticos aparecem sempre estes termos, mas depois na prática não existem esses mesmos termos. Cyril Ramaphosa é um homem muito pragmático, que pode reverter esta situação, mas à partida também devemos estar muito cautelosos, porque exatamente Cyril não vem da frente externa do ANC, vem da frente interna, da UDF, portanto fez sempre a sua luta dentro da África do Sul nas marchas sindicais, e depois da queda do apartheid é um dos grandes beneficiários daquilo que se chamou Black Empowerment ou o empoderamento negro. Ele é hoje um dos homens mais ricos da África do Sul. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso tema principal deste programa, são as intercalares em Nampula. Paulo Farhan ganhou com 58% contra 42% de Amisso Kololo. Fernando Lima, há quem argumente que foi um voto anti-Frelimo do que propriamente um voto a favor da Renamo. Como desse pensamento? Eu sou uma das pessoas que penso que este é o sentimento, que este foi o sentimento que caracterizou a vaga de fundo das eleições em Nampula e que, em última análise, vai caracterizar, a não ser que aconteçam fenómenos, sobretudo de natureza económica, entre agora e outubro e o próximo ano, que alterem, não vou dizer radicalmente, mas que alterem todo o cenário económico de Moçambique. Por exemplo, alterar-se a situação da cooperação externa, do relacionamento com o FMI, da resolução do caso das dívidas externas. Se isto não for resolvido, se continuarmos nesta crispação do chove que não molha, nós teremos este sentimento de fundo, esta tensão latente da população que sente que a crise por que passamos, os problemas por que passamos, são sobretudo resultado da gestão do atual governo. E aqui não vale dizer isto era do tempo do Guebuza, agora estamos no tempo do Nyusi. Não, são os dois governos, têm o mesmo partido por detrás, e as pessoas claramente conseguem identificar isso. Não vi uma campanha particularmente bem feita por parte da Renamo e do seu candidato. Não vi no candidato da Renamo, para além de ser uma pessoa simpática, um líder local particularmente carismático. Portanto, o candidato da Renamo teve à volta de si este voto, este sentimento crítico em relação ao partido que está no poder, e eu sinto que esta vaga anti-governo, anti-Frelimo, se pode refletir noutras eleições. Claro que tem que haver outros condimentos, bons candidatos, boas campanhas, boas mensagens. Mas esta vitória também é um bom estímulo para a própria Renamo, para as autárquicas que se avizinham em 2018 e também as gerais para 2019. E sente também que a estratégia de boicote que a Renamo sempre perseguiu, vemos que não participou nas eleições de 2013, enquanto estava num bom momento, podia ter ganho vários municípios. Sente que a Renamo cria os seus próprios danos? Bem, a Renamo é conhecida por ser o partido que inflige mais danos à sua própria imagem. Mas, mesmo nesta campanha, havia muita ironia em se dizer qual será o passo em falso
que a Renamo vai fazer para, estando à mira da vitória, porque aritmeticamente sabíamos que era possível vencer a segunda volta, mas sempre se estava à espera que a Renamo ia fazer um erro clamoroso que deitasse a perder a eleição, como aquele campeonato de futebol em que uma equipa vai sempre à frente e acaba por perder o campeonato na última jornada. E alguns viram isso no pronunciamento de Afonso Dhlakama, quando ameaçava abandonar as negociações se a Frelimo usasse a estratégia de fraude. Também viram isso como um tiro no seu próprio... Mas aí há outras vozes que argumentam no sentido inverso, que este apelo de última hora e estas acusações de última hora galvanizaram e mobilizaram o eleitorado da Renamo em Nampula. E porquê? Porque da análise da votação nos postos verifica-se que onde se verificou aumento de votantes é exatamente nos postos onde a Renamo já antes tinha vencido e tinha vencido por margem confortável, ou seja, foram nas áreas onde a Renamo estava mais confortável, que é basicamente a periferia da cidade. Exatamente, que se verificou maior afluência às urnas, porque apesar dos números continuam a ser muito magros, conseguiu-se passar de uma participação de 25% para uma participação à volta dos 33%, o que é notável numa eleição intercalar e numa eleição municipal. Mas não foram apenas os votos do MDM que deram a vitória a Vahal. Foi também o aumento de eleitores que compareceram nas urnas para votar na Renamo. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes, telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Ainda vamos debater as eleições intercalares em Nampula. Fernando Lima, que lições a Frelimo deve tirar desta derrota? Em primeiro lugar, deve alterar a sua forma de fazer política e de fazer campanha eleitoral. Então acha que está esgotada aquela narrativa? Completamente. Esta coisa de mobilização do show dos 4x4, do show com as figuras nacionais. As brigadas centrais vindas de Maputo. Não passa e a população local, de algum modo, não se sente confortável com este tipo de show, de show que o partido no poder vai fazer nesses sítios. Portanto, isto tem que ser reformulado. Por outro lado, também acho que é preciso uma mensagem nova. Claramente, as mensagens do partido no poder estão esgotadas, porque há um discurso e há uma prática, e claramente o eleitorado consegue ver a diferença, ou digamos, está a ver melhor a diferença entre a retórica e a prática. Mas, como disse anteriormente, a questão não está tanto em elementos táticos, em elementos de ocasião, está naquilo que a Frelimo, neste tão curto espaço de tempo, conseguir fazer em termos de retornar a seu favor uma margem política que claramente lhe fugiu, nomeadamente dívidas ocultas, ajuda externa, acordo com os credores, acordo com o FMI. Porque é preciso não esquecer que a Renamo ainda não jogou uma carta terrível, que é o Dhlakama sair da Gorongosa e sair daí como o grande herói
o grande herói nacional. Mas a campanha eleitoral via telefónica de Afonso Dhlakama também funcionou. Mas vamos ver como vai ser imparável o movimento atrás de Dhlakama quando ele sair da Gorongosa. Vimos em setembro de 2014 e eu penso que desta vez, se houver mais tempo, claro, que é um movimento com muito maior amplitude e, claro, dentro daquele estilo caótico que é a campanha One Man Show, porque as campanhas da Renamo são, sobretudo, as campanhas do seu líder e do seu presidente, mas isto aparentemente traz votos e traz aquelas molduras humanas que deixa os quadros da Frelimo completamente baralhados e depois fazem pressões sobre os canais de televisão para manipular as imagens, para não mostrar aqueles mares de gente que vão atrás. Aliás, uma das razões porque Afonso Dhlakama vive na Gorongosa é que exatamente depois das eleições, quando fazia aqueles comícios, continuava a paralisar sedes distritais que preferiam ir ver o líder da Renamo do que ir às suas tarefas cotidianas e pronto, e em última análise pondo em causa muitas vezes a vida normal das sedes distritais. O MDM endossou o voto a Renamo. Até que ponto é que isso funcionou? Acha que nas eleições de 2018 o MDM devia ir com a Renamo em certos municípios e nas presidenciais de 2019 apoiar um único candidato, neste caso Afonso Dhlakama? Teria mais resultados? Eu tenho uma atitude cautelosa porque aqui há um problema de fundo. O MDM não é um partido consolidado. O MDM não é um partido forte e é um partido que tem demonstrado muitas fragilidades. Ora, este abraço à Renamo pode ser um abraço de morte e pode ser sufocado pelo partido mais forte neste abraço. E, claro, a Renamo não é propriamente um partido de elementos de benemerência. Se receber o MDM é para o degolar enquanto força política. Portanto, eu acho que o MDM deveria analisar caso a caso o tipo de alianças que deve fazer com a Renamo. Por exemplo, foi uma atitude inteligente esta aliança em Nampula. Será inteligente numa série de outros municípios fazer estas alianças com a Renamo num candidato forte, num candidato polarizador de vontades locais, de popularidade local. Isto é muito importante porque eleições autárquicas também se vencem com figuras populares, figuras carismáticas. Em termos nacionais, isto pode ser, portanto, autofágico, ou seja, a Renamo, o MDM, condenar-se a si próprio a ter uma presença efêmera, mesmo que possa negociar lugares nas listas, mas é extremamente perigoso. Extremamente perigoso porque, e vimos no passado, a Renamo tem esta atitude de, não sei se a palavra correta é autoritária, mas tem uma atitude de algum modo olhar de uma forma primeiro paternalista e depois de não avaliar corretamente o peso que o próprio MDM representa. Por exemplo, o MDM podia ser uma ajuda preciosa para a Renamo em províncias como Maputo, Gaza, em Inhambane, onde
continua a haver um sentimento muito forte contra a Renamo. O MDM poderia ser este, digamos, cavalo de Troia que podia colecionar votos a favor da Renamo. Mas, basicamente, a Renamo, aquilo que tem que conseguir, e isso também seria importante ter o contributo do MDM, é alcançar votações mais fortes nas províncias onde eles já lideram as votações, nomeadamente no Centro-Norte, porque o que desequilibra a votação contra a Renamo não é tanto o facto de no Sul se votar massivamente Frelimo, é o facto de depois no Centro-Norte, e o voto em Moçambique é um voto proporcional, é que nessas províncias do Centro-Norte a Renamo não consegue fazer o knockout, ou seja, o QO técnico ao seu opositor, e portanto o seu opositor, a Frelimo, consegue ter votações muito próximas à Renamo, o que depois se reflete em províncias muito populosas que a Frelimo também consegue trazer ao Parlamento grupos de deputados muito numerosos, como é o caso da Zambésia e de Nampula. Vamos só à sua última questão em relação a Nampula. Tomás Salomão, o membro da Comissão Política responsável pela província de Nampula, reconheceu a derrota do candidato do seu partido. Esperava esse gesto da Frelimo muito antes dos órgãos eleitorais divulgarem os resultados. Bem, eu acho que é um gesto bonito da parte de Tomás Salomão. Não esperaria outra atitude dele. Corresponde também um pouco à filosofia de Jacinto Nussi e à postura que vem manifestando o novo secretário-geral da Frelimo em termos de falar de adversários políticos e não de inimigos políticos. Portanto, taticamente, são gestos que devem ser encorajados, saudados, não obstante isto ser uma pesada derrota pessoal para Tomás Salomão, que agora tem estas responsabilidades acrescidas, uma vez que é um membro da Comissão Política. Há sempre esta tentação de os novos membros, e ele era uma das pessoas que fazia isso, ou seja, quando estava de fora parecia que tinha sempre as soluções mágicas de como é que o partido podia avançar, não avançando nos termos tradicionais, e portanto iniciou a sua carreira política ao mais na estrutura de topo do partido com esta derrota. Mas todo o seu discurso na campanha foi um discurso muito irrealista, ou seja, ele sempre que fazia uma intervenção fazia, claro que isto é uma tática política, mas fazia-o como se a vitória de Cololo fosse um dado adquirido. Ora, isso se perde depois, é o tipo de argumento que se vira contra o próprio líder político, e neste caso Tomás Salomão saiu muito mal na fotografia. Vamos agora ao CASP. Realizou-se nesta segunda-feira a 15ª Conferência do Setor Privado, um encontro que também foi marcado por alguns incidentes protocolares. Num primeiro comentário rápido, como é que acompanhou a conferência, sobretudo, como é que viu o desempenho do Ministro da Indústria e Comércio, o Sr. Rajendra de Souza, que participa nestas reuniões pela primeira vez na qualidade de Ministro, onde também chegou a dizer que se tratou de uma cimeira de murmúrios? Bem, em primeiro lugar eu tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu não sou da direção da CTA, mas pertenço à direção de um dos pelouros da CTA. Portanto, em última análise, sou uma parte interessada nesta questão. Dito isto, eu acho que foi uma cimeira muito importante, inclusivamente em termos numéricos, uma cimeira que teve
1.200 participantes, não me parece que houve reuniões destes termos com tanta participação, e isto não é uma participação gratuita, paga-se para se estar presente nesta conferência. Em relação ao ministro Rajendra de Sousa, eu conheço há mais de 40 anos o ministro Rajendra de Sousa, somos colegas de escola, sempre teve este estilo. De qualquer forma, o facto de ter este estilo, cada um de nós tem que saber estar nas suas várias facetas, e pareceu-me um pouco fora do tom determinadas intervenções, sobretudo quando o ministro tem que conviver com o primeiro-ministro e com o presidente da República. Faltou um pouco de pragmatismo a que se impõe à governação. Mesmo alguma um falta de polidez em termos protocolares. Por exemplo, se a minha função é introduzir o Presidente da República, eu não posso fazer um discurso de 10 minutos em que faço comentários sobre tudo, porque, em última análise, esvazio o papel do Presidente da República, que especificamente e em termos muito particulares estava muito interessado em participar naquela conferência e ter uma intervenção direta naquela conferência. O mesmo se aplica à parte da tarde, quando a conferência teve a presença do Primeiro-Ministro, e depois, inclusivamente, a forma um pouco rude com que se dirigiu a alguns dos painelistas. Ou seja, o debate académico, e Rajendra de Sousa é um professor universitário, não implica que uma pessoa tem que ser rude para com quem não se concorda, ou para quem achemos que os argumentos dessas mesmas pessoas são menos válidos, sobretudo quando estamos investidos da função de ministro. Portanto, nesta parte protocolar, a Rajendra de Sousa andou muito mal nesta conferência. Fernando Lima, vamos a um dos temas que dominou esta conferência, tem a ver com a questão de terras, abrir ou não o mercado de terras. E empresários especialistas dizem que é chegado o momento para se abrir o mercado de terras de modo a tornar mais produtivas. Mas o governo está a encarar isto com reticências. Bem, eu penso, contrariamente ao meu pessimismo, e expressei esse pessimismo no programa anterior, dizendo que a questão da terra é uma questão armadilhada, penso que houve alguma serenidade na forma como foi tratada essa questão. Na forma como foi tratada esta questão. E as propostas que foram colocadas em cima da mesa, nomeadamente a possibilidade de se desenvolver um mercado de títulos, portanto, de que títulos aqui estamos a falar? Dos doates, portanto, dos documentos que dão o direito e uso de que o Agostinho Vuma falava. Exatamente. Pareceu-me pacífico, por um lado, dos participantes que apresentaram, inclusivamente, evidências, como é o caso da companhia João Ferreira dos Santos. Por outro lado, pareceu-me também que o Ministro do Desenvolvimento Rural não, por um lado, desdramatizou toda a questão de que não há terra e que a terra está a ser comercializada, e quer-me parecer que a sua visão é pôr tudo isto, ou todas estas questões que hoje fazem parte do informal da questão da terra, nomeadamente a sua comercialização, num cenário de maior formalismo, a meu ver, um cenário onde se podem tramitar os doates
2, em que os doados tenham um valor real e, portanto, possam funcionar como um colateral quando uma pessoa vai negociar o empréstimo, vai negociar um investimento, vai negociar uma contrapartida em relação a um determinado projeto, e não vermos isto com aquela visão reducionista de que isto é o suicídio das pessoas que vão negociar o seu doado, porque vamos negociar o doado a favor de forças externas. Ou seja, os doados, as terras existem num território chamado Moçambique, não vão ser transferidas para a Papua Nova Guiné ou para as... O que se defende é que a terra continua do Estado, mas o que se faz a tal da transferibilidade é o doado. Exatamente. Portanto, pareceu-me maior serenidade, haver maior serenidade, incluindo da parte do Governo em relação a este tema. E talvez isto possa ser um caminho a explorar, talvez desenvolverem-se experiências piloto, ver-se como se evolui, como funciona. Eu não gosto desta palavra, por exemplo, o empoderamento das comunidades. Ou seja, se com esta transmissibilidade, se uma parte sensível, considerável do cadastro de terras permanece nas mãos das comunidades, e se isto, inclusivamente, dá mais poder às comunidades em termos de poder negocial, de atraírem mais investimentos aos seus locais de residência, e quando digo locais de residência, aos locais onde trabalham e onde desenvolvem a sua atividade agrícola / económica, portanto, onde têm a sua atividade. E isto vai ser determinante, porque isto não é uma questão do título do António, da Maria e do José, é sobretudo também os títulos das comunidades, que revestem, digamos, muitas facetas. Associações agrícolas, cooperativas, associações especializadas em relação a uma determinada cultura, nomeadamente tabaco, algodão. Por que é que eu digo isto? Porque uma associação de produtores de tabaco, por exemplo, é muito mais forte do que uma associação de produtores de batata, porque exatamente o retorno hoje daqueles que trabalham no tabaco é muito maior do que o retorno de uma pessoa que trabalha na batata, na cebola, não vou dizer tanto o alho, mas também não há grandes extensões de pessoas que fazem alho, embora me digam que seja uma cultura que dá muito rendimento. E, portanto, desenvolvendo projetos piloto em termos de terras, em termos de mercados, de doados, monitorando estes desenvolvimentos, podemos chegar a experiências palpáveis que nos permitam olhar com mais segurança e menos teorias e fantasmas em relação à questão de que vamos perder as terras e que as terras vão ser outra vez dadas aos estrangeiros. O ministro Celso Correia, na sua intervenção, dizia que há pessoas com largas extensões de terra que não mostram capacidades de usar essa terra e que parece que acumulam para outros fins. Eu queria trazer aqui dois casos, que é o caso do Milholamite e o caso da Sanidade. O Milholamite também tem uma vasta extensão de terra que foi invadida há algum tempo, e as pessoas já construíram, e agora é preciso, o tribunal decidiu pela retirada das pessoas. E também tivemos a questão de Sanidade, que também tem umas várias extensões que também foram invadidas. Isto não se enquadra neste argumento de Celso Correia? Claramente enquadra-se, e também precisamos de ver os dois casos dentro de um outro hiperfenómeno, que é a terra como espaço de exploração agrícola e a terra como desenvolvimento imobiliário. E aquilo que estamos a assistir nestes dois casos
que acontecem na periferia de Maputo é exatamente a pressão imobiliária sobre dois projetos que são, teoricamente, projetos agrícolas. Um, claramente, de produção agrícola, o outro de desenvolvimento de civicultura, portanto, plantio de árvores, de espécies exóticas de rendimento, neste caso o eucalipto. Agora, é preciso, por exemplo, esta semana tomamos conhecimento que o Tribunal decidiu a favor desta companhia que tem 700 hectares. Resta saber, e isto é muito importante, se a companhia permanece firme no desenvolvimento de civicultura na periferia de Maputo, ou se depois de ganhar esta batalha judicial e na contramão daquilo que são os argumentos dos tais nativos que querem invadir as terras para parcelar e desenvolver atividades imobiliárias nesta terra, se também depois se dedicam à atividade imobiliária, e as tentações são mais que muitas, portanto, porque temos que ser realistas. A cidade está a crescer, claramente Boane e Marraquene serão a muito breve trecho os novos limites da cidade de Maputo. Só uma última questão em relação, Abdelhamid, à decisão do tribunal. Acha execuível aquela sentença e meter um bulldozer e arrasar todo aquele bairro? Que efeitos sociais é que isso pode ter? Bem, depende da inserção dos chamados nativos. Se os nativos forem e sem qualquer intuito de insultar ninguém, mas costuma-se dizer que uma pessoa que cai de paraquedas num terreno também tem o cognome de pato bravo. Se isto for um conjunto de pato bravos que têm algum poder económico, mas não têm conexões políticas, outro tipo de ligações que lhes permitem fazer uma invasão musculada do terreno, pois a solução do bulldozer vai triunfar, porque atrás da empresa não estão pessoas quaisquer, ou seja, os acionistas da Milamed são pessoas de peso, são pessoas de conexões junto do poder, junto do partido Frelimo, portanto, podem sentir-se à vontade para impor o bulldozer. Portanto, aqui aquilo que vai ser importante é saber se os tais nativos de fim de semana, os agricultores de fim de semana, que afinal não fazem agricultura, fazem casas, têm exatamente musculatura semelhante para resistirem ao bulldozer. As pessoas do ULEN conseguiram resistir ao bulldozer? Não conseguiram resistir, mas aquelas pessoas são os Zé Ninguém, os descamisados da nossa sociedade. Portanto, podem, em algum momento, fazer barulho ou opor-se, muitas vezes, com outro tipo de cumplicidades, como é o mercado no Ancacana, que claramente foi politizado, e por ser politizado, aqui estas pessoas tiveram uma sorte grande de ter uma indemnização quando não deviam ter expectativa de qualquer indemnização, mas depois, na lixeira, faltou essa conjuntura política que permitisse que estas pessoas tivessem argumentos mais fortes. Ou seja, o governo aqui estava numa posição de força porque estávamos no rescaldo, na borrasca de uma grande tragédia, e isto tornou mais fácil o governo. Mas, por exemplo, se o governo demorasse um mês a trazer o bulldozer, iria encontrar uma solução, uma situação completamente Fran Lima, diferente. Chegamos ao fim
do nosso programa. Eu sou Francisco Carmona, André de Santos encarregou-se da parte técnica. Voltamos a nos ver de hoje a 7 dias. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.